Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vocês vão decorar esse texto. Isso, vamos abrir lá. Salmo 126. É esse o nosso texto hoje à noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por favor, abra sua Bíblia. Salmo 126. Não sei se os irmãos lembram, no início dessa pandemia, eu gravei um vídeo rapidinho e compartilhei com vocês e citei o Salmo 126. Eu não sei se você entendia, pelo menos eu entendi assim, que o Salmo 126, ele apontava para um dia que ia terminar o coronavírus, não ia ter mais vírus. Então, o que eu imaginava no Salmo 26 era que um dia nós voltaríamos a tirar essas máscaras que incomodam tanto a gente, aleluia. Quem dera se a gente pudesse tirar essas máscaras hoje e nos abraçarmos aí depois do culto, mas bem complicado. Aliás, a gente precisa até marcar um sinal para quem não quer abraço. Porque vai, no final aqui, eu acho que o pessoal vai se agarrar, vai se abraçar. Aí, se você não quiser abraço, a gente vai ter que montar aqui um sinal para eu não quero abraço. Apartai-vos de mim. Que sinal é que a gente faz? Tipo do Pantera Negra, aquele... Boa, boa. Você olha para o irmão, faz assim, ele já entendeu o recado. Ele diz, não quer abraço. É seu irmão, te ama em Cristo Jesus, mas não quer abraço. Então, não fique em crise. Ele fez o sinal, aparta-se dele. Só põe a mão, Deus abençoe. Boa, está acertado? Aí quem quiser abraço, eu não sei se a gente libera, se não libera, aí é com vocês, todo mundo grandinho, vê aí o que faz. As recomendações é que vocês não se abracem, mas o princípio bíblico é que a gente se agarre, aí a gente não sabe o que fazer. Como é que você falou lá? Sorria com os olhos? E abrace com? Palavra. Sorria com os olhos e abrace com as palavras. Boa. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, sabe o que se diziam entre as nações? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ah, é verdade, olha aqui o nosso versículo, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo as suas bênçãos nas mãos. Louvado seja o Senhor. Quem aqui sabe o Salmo 23 decorado? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem sabe? Eu não vou chamar aqui na frente para falar, não. Quem sabe agora? Salmo 123, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz. Não. Quem conhece o pastor do Salmo 23? É muito diferente quando a gente lê um texto desse. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Eu disse, que sorte Ele restaurou? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Cita uma. Por isso a gente está alegre. Dá para ver no seu rosto. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Diz qual foi. O que foi que o Senhor fez esse ano de 2020? Grandes coisas Ele fez por você. Um dia eu estava lendo um texto, um livro, que o autor disse assim, teve um culto, que uma pessoa, no início do culto, a abertura, ele leu o Salmo 23. E quando ele leu o Salmo 23, tranquilo, amém, aleluia, glória a Deus, aqui, acolá, pingado, todo mundo sentou. Um senhor, ele veio dar um testemunho de um momento que ele passou pelo vale da sombra da morte. E um senhor, dando um testemunho que ele passou pelo vale da sombra da morte, ele citou o Salmo 23 de cor. A igreja caiu em prantos e louvores ao Senhor. O dirigente do culto, que tinha lido o Salmo 23 no início, ele pediu a palavra e disse assim, irmãos, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu conheço o Salmo 23, mas eu ainda não conheço o pastor do Salmo 23. Um culto marcante na vida daquela igreja. Saber o Salmo 23 é uma coisa, conhecer o pastor é outra. Saber o Salmo 23 é uma coisa, passar pelo vale da sombra da morte e não temer, porque Ele está comigo, é outra dimensão. Senhor,
O Senhor tem sido um Deus que restaurou a nossa sorte. Isso é verdade. Começou aonde? Que restauração foi? Que testemunho nós temos que dar? O que Ele fez em 2020? Não, irmãos, deleta. O que Ele fez no Calvário. O nosso brado de louvor e de alegria e de júbilo não está no que o Senhor fez em 2020, está no que Ele fez há 2020 anos atrás, no Gólgota. O nosso brado de alegria e de vitória está no Calvário, não nesse ano de 2020, não em 2019, não o que conquistamos, não o que perdemos, não o que multiplicamos e não o que diminuímos, mas no que Ele fez no Calvário. Por isso o nosso coração se enche de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque Ele nos resgatou das trevas para o império da sua luz e mudou toda a nossa vida. Então isso muda tudo, porque eu sei que eu fui restaurado. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Porque nós podemos chegar aqui hoje à noite contabilizando muita dor. Nós podemos chegar aqui hoje à noite contabilizando muitas decepções. Mas grandes coisas fez o Senhor por nós e muda tudo. Eu não quero convidar você a saber o Salmo 126. Eu quero convidar você a enxergarmos o Deus do Salmo 126. E a gente vai encerrar esses últimos minutos de 2020, não sabendo um texto, mas tentando enxergar esse Deus que esse texto fala. E isso é maravilhoso quando a gente prega um salmo. O que é encantador num salmo não são necessariamente as palavras ou a poesia. O que é encantador é a intenção do salmista de revelar quem esse Deus é. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas de quem Deus é, para que você não busque um autoconhecimento com U, mas que você tenha um autoconhecimento com L. Vou repetir. Se você tiver uma vida em busca de autoconhecimento com U, você só vai encontrar carências, faltas, vazios, medos e confusões, porque não existe resposta nenhuma dentro de nós. Eu não entendo por que eu sou assim, eu não entendo por que eu reajo assim, eu não entendo por que eu não consigo ser, eu não entendo por que eu sou. E você está em busca de quê? De se conhecer? Auto, com U, é tiro na cabeça. Nós precisamos de um alto, com L, conhecimento. Nós precisamos de um conhecimento do alto, porque é só lá que há referência, é só lá que há resposta, é só lá que há o entendimento, é só lá que há a cura, é só lá que há a libertação. Pense nas coisas lá do alto. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você precisa de um alto com L e não um alto com U, porque não existe resposta dentro de você e nem condição nenhuma de você encontrar porta de saída dentro de você mesmo. Por isso que agora, no final do ano 2020, a gente vai encerrar esse ano tendo um autoconhecimento com Ele. Primeiro, quem esse Deus é? Por isso que a nossa resposta é com alegria e com gratidão. Esse nosso Deus é o Senhor do tempo e da história. Quando esse Salmo 126 começa com quando esse Deus restaurou a nossa sorte, ou a sorte de Sião, isso significa que o nosso Deus é um Deus do tempo e da história, porque esse quando é um marco na história. Aqui, esse salmo, pano de fundo, nós conhecemos, se você sabe um pouco mais da história dos salmos, é um dos cânticos de romagem, e tudo indica que aqui eles apontam para o que o Senhor fez com o povo que saiu do cativeiro babilônico. E quando o povo sai da Babilônia, resgatado pela mão do Senhor através de servos, através de instrumentos, o povo se enche de júbilo e a sua boca de riso, porque o Senhor liberta do cativeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para libertar do cativeiro, o cativeiro existiu. Aleluia, meus irmãos. É porque assim, se for para libertação de cativeiro, o cativeiro existiu. Então, um Deus da história permite cativeiros. Um Deus da história permite que nem todas as vezes nós vamos dar brados de pessoas livres em todas as suas plenitudes, em todas as suas realidades. Em alguns momentos nós nos encontramos encarcerados, como alguns de nós podemos estar hoje à noite, presos por alguma coisa ou a alguma coisa, das quais a gente não consegue se libertar, de onde a gente não consegue sair, e você sabe do que eu estou falando, ou daquilo que Deus está fazendo com que você entenda.
Mas deixa Deus ministrar o seu coração hoje à noite. De todo o cativeiro, o nosso Deus da história e do tempo, Ele nos liberta. Seja de qual for o sentimento, seja de qual for o aprisionamento, seja de qual for a corrente. Deus quebra o inquebrável, Deus abre aquilo que não poderia ser aberto. Deus derruba aquilo que não poderia ser derrubado. Deus envergonha o absoluto. Deus faz com que apenas a sua voz, ela seja absolutamente poderosa para qualquer caso impossível. Em nome de Jesus, nesses últimos minutos de 2020, se você é um prisioneiro, o Senhor está aqui para te colocar em libertação, porque Ele é o Senhor do tempo e da história. Há cativeiro, mas há um Deus que nos liberta dele. Esse salmo aponta para 3 tempos, você deve ter percebido isso. Ele aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Esse salmo aponta para o passado, grandes coisas fez o Senhor por nós. O presente é restaura, Senhor, porque a gente precisa de restauração hoje. E para o amanhã Ele vê uma colheita, Ele vê uma plantação, mas as pessoas voltando com suas bênçãos nas mãos, com seus feixes na mão. Esse salmo olha para ontem, para hoje e para amanhã. Todo o tempo, o Senhor do tempo, o Senhor da história, Ele não é aquele que fez, é aquele que fez e pode fazer hoje à noite também, porque quando o salmista diz, Senhor, restaura a gente hoje, então hoje pode ser um tempo de restauração para nós, e a gente pensava que vinha ver aqui festa, nós viríamos festejar, não, a gente veio para um encontro poderoso, que o Senhor tem tudo e todas as matérias-primas agora, porque Ele só precisa de um coração rendido para isso. E o amanhã não se preocupe, porque para o amanhã, eu te garanto que algumas coisas acontecerão e os feixes voltarão nas suas mãos. Esse nosso Deus do tempo e da história é aquele Deus que, por favor, quando você disser a alguém assim, tenha um 2021 abençoado, deixa eu só te dar uma sugestão para que você pense melhor nessa frase. Um 2021 abençoado não é porque Deus está nele, porque Deus não cabe em 2021. Um 2021 só pode ser abençoado se ele estiver em Deus. Porque toda história só pode ser história se estiver nele. Toda vida só pode ser vida se estiver nele. Por favor, entregue o seu passado, entregue o seu presente e entregue o seu futuro no Deus da história, o Senhor da história e do tempo. Porque um 2021 só pode ser abençoado se estiver nele, e não ele em 2021. Ele não cabe hoje, ele não está aqui hoje, ele é o Pai da eternidade, ele não está aqui hoje. Ele não estará em 2021, é 2021 que está nele. E onde você estará? O que é um 2021 abençoado? Se não estiver nele. Então, não haverá nenhum dia e nenhum segundo em 2021 que não esteja debaixo dos cuidados do Senhor na minha vida, porque Ele passa a ser não somente o Senhor da história e do tempo, mas passa a ser o Senhor da minha história em todo o tempo. E isso muda tudo. Então a gente não rompe 2021 em angústia, em apreensão, em preocupação, em previsões, será, se é otimismo ou pessimismo, isso aí já está resolvido, porque o nosso Deus do Senhor, do tempo e da história, já mudou isso, derrubou isso por terra. Virada de relógio para a gente é apenas um dia mais próximo da eternidade. Esses últimos dias eu assisti filme de final de mundo. Boa! Eu vi negócio de pandemia, uma peste, acabou com todo mundo, bicho, pessoa virando bicho, zumbi, sei lá o que era aquilo, um sufoco. E hoje à tarde eu vi um com a Solange, um negócio que era meteoro caindo na cabeça de um monte de gente. Rapaz do céu, que bagunça aquilo. E eu olhei para a Solange e disse assim, se fosse aqui no DF, você ia fugir? Ficar naquela angústia, correr atrás, debaixo de ponte, e pega carro, e vai embora, e pega avião cai, eu tenho que me livrar. Eu olhei para a Solange, tu fugia? Aí disse assim, eu na hora. Aí disse, pois tem que achar outro motorista, porque eu ia ficar. Rapaz, começou a chover meteoro, eu me livrar, poderia ser por instinto, e dependendo de quem estivesse dentro do carro comigo. Mas eu fugi de meteoro?
Gente boa, chegou o dia. Não estou aqui para sobreviver. Estou aqui para ir para casa. Então, se o mundo acabar amanhã, aleluia! Ficaram com medo do meteoro, né? Então, se o mundo despencar amanhã, se as estrelas dos céus cair, como diz as Escrituras, e é promessa, recebe, vai se fugir para onde, filho? Pegar carro, sair maluco na 060 para ir para Goiânia? O meu Senhor do tempo e da história, Ele me dá sossego, e nos dá sossego. Porque aqui, em 2021, tendo outra mutação de vírus, ou tendo chuva de meteoro, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. E a gente vai estar alegre em todo o tempo. Em todo o tempo. A nossa resposta é sempre gratidão e alegria. Sempre. Essa é a nossa resposta. Ainda que os montes sejam lançados no mar, ainda que a terra trema, ainda que os montes se desfaçam, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais gado no curral, ainda que não tenha mais fruto na videira, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim eu o verei como ele é, e nós estaremos juntos para todo sempre. Então, o meu Senhor, o nosso Senhor do tempo e da história, é aquele que vai dizer para nós, alegria, gratidão, porque a tua vida está resolvida. Segundo, vê diferente quando a gente lê o Salmo 126 e a gente conhece o Deus do Salmo 126. É o Deus de um povo. Deus de um povo, veja quantas vezes esse texto fala de nós, Senhor, a nossa sorte. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Vejam como esse texto é plural, é um povo, é uma família, é uma igreja. Você já aprendeu que você não vai dar conta sozinho? Você já aprendeu que você não tem como ficar só? Você ainda não entendeu que você não vai aguentar ficar sozinha, que você precisa de orientação e ouvir aquilo que você não quer ouvir. Você já entendeu que sozinho dá tudo errado? Que você precisa entender que você precisa de outra pessoa, que você não tem a razão, que você não está certo, que você sozinho você se torna um monstro. Você parou para pensar que igreja não é coletivo de eu, igreja é um corpo. Você já parou para pensar? Você é corpo, você é um povo, Deus te deu uma identidade, Deus te deu uma comunidade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque esse Deus é um Deus de um povo, gente. Por que você não ficou em casa sozinho? Por que nós não ficamos em casa só? Por que tem que vir para cá, gente boa? O que te moveu a vir para cá? Me ver não foi. Por que nos move estar junto? Que coisa é essa que a gente tem que estar esse aglomerado aqui? Ficar em casa teria mais sossego. O que tem dentro de nós que nos faz estar perto, nos faz estar próximo? A gente tem vontade de matar, mas a gente ama. E é meu irmão. E isso é coisa que o Espírito do Senhor gera em nós. Quanto mais menos comunidade, menos Cristo eu conheço. Vou repetir. Quanto menos comunidade, menos Cristo eu conheço. Quanto mais sozinho, mais distante do Evangelho. Vou repetir. Quanto mais sozinho, menos Evangelho eu tenho na minha vida. Isso é bíblico, concorde você ou não. Nós não somos ovelhas esgarradas, nós somos ovelhas de um rebanho submissos a um pastor. Nós não somos membros decepados, nós somos membros de um corpo. Quando um está doente, todo mundo sofre. Esse é o projeto de Deus. Nós somos família. Esse Deus de um nós completo, de um nós virtuoso. A gente termina mais um ano sozinho. Você vai terminar mais um ano só. Você vai terminar mais um ano sem amigos. Você vai terminar mais um ano sem saber que se fosse hoje você não teria com quem contar. Você vai terminar mais um ano sem um orientador. Você vai terminar mais um ano sem orientar ninguém. Você vai terminar mais um ano que ninguém ouviu falar de Jesus através dos seus lábios. Não houve testemunha.
Mais um ano sem ouvir orientação, mais um ano sem ouvir conselho. E não self-service de palavras que te agradar ou agradará. Terceiro, nosso Deus é um Deus da restauração. Restaura, Senhor, restaura. Quando o Senhor restaurou, e a gente pode orar hoje e dizer restaura. Nosso Deus é o Deus do Senhor do tempo e da história. O nosso Deus é o Deus do coletivo, de um povo, de um grupo, de uma família. E o nosso Deus é o Deus da restauração. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque o Senhor restaura. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você tem cometido o erro até hoje de compensar alguma coisa na sua vida, pare hoje. Não compense filhos vítimas de divórcio. Não compense erros e pecados que você cometeu ontem. Não tente pagar por coisas que você fez. Não tente compensar e compensar e compensar erros que você cometeu. Não, essas coisas não se pagam. E deixa eu te contar uma história. Possivelmente, muitos de nós vamos morrer sem receber perdão das pessoas. Vou repetir. Possivelmente, você morra e as pessoas não vão perdoar você. E não se torne refém de quem não te perdoou. Vou contar outro segredo. Pode ser que você morra e o seu filho nunca reconheça o que você fez por ele. Você morra e o seu filho nunca seja grato ao que você fez por ele na história. Você terá ingratidão como resposta. E você terá o ódio como retorno. Porque pessoas pode ser que nunca perdoem-nos pelo terrível acontecimento que nós fomos responsáveis. E a nossa vida pode ser uma vida tentando compensar essas coisas. Em nome de Jesus, deixe Deus restaurar você. Você. Restaura a minha vida, Senhor. E pare de tentar compensar coisas, pagar pessoas. Seus relacionamentos parecem mais negócios afetivos. Em nome de Jesus. Podemos orar e encerrar esse ano 2020 dizendo: Deus, me restaura. Deus quer que você tenha prioridades na sua vida. E a prioridade é o que Davi falou no Salmo 51. Deus, eu pequei contra ti, e contra ti somente. Sabe o que é isso? Não é que ele não considerava Urias, não é que ele não considerava Batseba, não que ele não considerava quem ele matou, ou com quem ele adulterou, mas Davi entendia que a sua prioridade de vida era consertar-se com o seu Deus, dizendo: Deus, eu pequei contra ti, as coisas vão ter que ser resolvidas contigo. Deus, restaura a minha vida. Senhor, restaura o sorriso que apagou, restaura o ministério que foi embora, restaura o amor pela tua igreja, restaura uma fé que sucumbiu, restaura um testemunho que se esvaziou, restaura um brilho no rosto que sumiu. Restaura, Senhor, a minha vida. E não tentando compensar com ministérios, compensar com coisas, compensar com presentes, compensar com serviços. Hoje a maioria de filhos vítimas de divórcio, por mais duro que seja, eles não estão sendo amados, eles estão sendo adoecidos. Por causa de um excesso de compensação, para não ter uma crise. Ei, gente, não tem crise não, tem restauração. Porque filhos vítimas de divórcio, não existe cura para isso, existe restauração, gente. Divórcio, só existe restauração, não tem o que compensa. Luto. Pessoas que nós amamos tanto e queríamos que estivesse aqui hoje. Não existe o que compensar. O que a gente precisa é ser restaurado. Restaura, Senhor, restaura. Porque se você for em busca de coisas para compensar, você vai cair em bebidas, você vai cair em vícios, você vai cair numa religiosidade mórbida, você vai cair num cinismo cristão evangélico, você vai cair nos ministérios sem fundamento. O que nós precisamos é ser restaurados, gente. Deus, restaura a minha dor, restaura a minha decepção, restaura os erros que eu cometi, os pecados que eu fiz, os absurdos que eu tive coragem de fazer. Restaura, Senhor.
Gente boa, vamos terminar esse ano de 2020 restaurados, amém? E se Satanás um dia nos cegou com isso, se o inimigo um dia se aproveitou disso, hoje nós podemos declarar vitória sobre tudo isso, e a nossa vida não será uma vida para compensar, para prender, para segurar, mas em primeiro lugar a gente vai para a fila daquele que restaura, Senhor, porque agora você vai conseguir até que enfim ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, restaurados. Um filho, vítima de divórcio, vítima de abandono, seja lá vítima do que, mas agora restaurado. Esse é o nosso Deus. Vamos para frente. Quanto tempo falta para 2021? Está muito longe ainda. Nosso Deus é o Deus das grandes coisas. Vou repetir. O nosso Deus é o Deus das grandes coisas. Vou dar para vocês aqui alguns exemplos de homens que entenderam isso. Rapidão. Moisés. Deuteronômio 10, 21. Olha o que Moisés fala do Senhor. Deuteronômio 10, 21. Ele, nosso Deus, é o teu louvor. Ele é o teu Deus. Ele te fez essas coisas grandes e temíveis. Coisas que os teus olhos têm visto. Deus tem feito coisas grandes. Samuel. 1 Samuel 12, 24. Diz, temei ao Senhor. Sirva a Deus com fidelidade, de todo o teu coração, reconhecendo quão grandiosas coisas Ele tem feito por vocês. Davi, 2 Samuel 7, verso 23, Davi diz, Deus fez coisas grandiosas, revelando ao teu servo a tua palavra por causa da tua voz e do teu coração. Joel 2, 21, não tenham medo, mas regozijem-se e alegrem-se, pois o Senhor faz coisas grandes. Maria, Lucas 1,49, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E nós, o que nós vamos falar? Deus tem feito o quê? Deus tem feito coisas pequenas na sua vida. Deus tem feito coisas medíocres na sua vida. Deus está em débito. Deus ele não cumpriu com a parte dele. Deus ele deixou você ir para o cativeiro. Deus não fez grandes coisas. E por favor, não associe, por mais que isso seja fantástico, o que conquistamos, o que temos, o que possuímos. Mas, na verdade, eu queria que nós tivéssemos uma visão mais ampliada de quem Deus é e grandes coisas fez o Senhor por nós. Em último lugar, Deus é um Deus das leis definidas. O que semear, você colhe. E isso é lei. Isso não vai ter exceção. Você só vai colher o que você plantar. Isso é lei. Não tem exceção. Ah, sim, e outra coisa. Ande. Não é pela internet. Não é sentado na sua cadeira. Você vai ter que andar. Você vai ter que encarar sol quente. Você vai ter que calejar as mãos. Ah, sim, e outra coisa. Pode ser que você não carregue água, porque essas sementes serão regadas com as tuas lágrimas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes nas mãos. 2021 seja um ano que você semeie, não um ano que você colha. Amém? Topa 2021 não ser um ano de colher nada? Está meio fraquinho, mas aí depende de você. Eu queria, hoje à noite, dizer para vocês que o ano 2021 eu não espero colheita. Eu não queria colher. Não está na minha agenda colher. Vai ser graça sobre graça. Sabe o que eu estou disposto para 2021? Plantar. Tem sementes que Deus colocou no meu coração para plantar. Tem sementes de vida que o Senhor colocou na minha administração para que eu plante. E eu sei que vai ter que ser com lágrima. Eu nem sei se eu vou ver os frutos. Eu nem sei se vocês verão os frutos. Mas eu vou voltar a plantar. Porque eu sei que vai dar fruto. E eu não preciso ver. Eu não preciso ver. Porque esperar colher
é um egoísmo e não trabalhar para as gerações seguintes. Deus não está nos chamando para colher. O primeiro passo é, estou chamando você hoje, no final de 2020, para você plantar. Amém, gente boa? Vamos plantar em 2021. Animados, um povo forte, um povo firme, com sementes nas mãos que Deus tem dado, para a gente começar a plantar. E vamos começar a plantar. Nos campos mais áridos que o Senhor nos colocar, mas vamos plantar. Ao Senhor a honra, ao Senhor o louvor e ao Senhor seja a glória. Nos últimos minutos de 2020, quero ensinar para vocês uma canção potência. Mas o chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Aleluia. Mas o chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não. Só as irmãs. Não? Vamos plantar lá. Um agricultor, dono de uma fazenda, chamou um agrônomo, um dos melhores que tinha. A fazenda não dava nada. Nada. E falando com o agrônomo perguntou, dá feijão? Eu disse, não dá. Milho? Ele também não dá. Pelo amor de Deus, não dá milho? Eu disse, não dá milho. Dá mandioca? Ele disse, também não dá. Eu disse, que terra é essa? E se plantar? Ele disse, se plantar, dá. A primeira e única frase que tem nesse texto, no singular, é plantar. Todo o texto é nós. Plantar é no singular. Quem sai andando e chorando, quem é singular? A pergunta é se vai ser você. Vamos ficar em pé, vamos orar.